Fala galera, beleza? Bom, nessa videoaula aqui nós vamos estar tratando o assunto desde da questão alimentícia até a sua prova que vai cobrar os assuntos da circulação sanguínea e fisiologia da anatomia cardiovascular humana, beleza? Então, só para vocês ficarem ligados no assunto, essa videoaula vai tratar de alimentos e nutrientes, ou seja, aquelas fontes energéticas que te dão a capacidade de se locomover, nadar, falar, respirar, beleza? Bom, passa aí, ô Montanha. Nutrição. Quando nós falamos de nutrição, a nutrição ela tem por objetivo de fornecer energia ou, melhor, o desenvolvimento do seu corpo. Porque quando você ingere um alimento ele contém um nutriente, não um nutriente contém o alimento. Então toma cuidado com essa pegadinha, porque eu já vi essa pegadinha inclusive em algumas questões, que diz lá que o alimento contém um nutriente ou o nutriente contém um alimento. Então fica ligado que o alimento que você ingere contém um tipo de nutriente, certo? E esse nutriente vai ser bom para você, desde que ele vai fazer uma manutenção das suas funções corporais, ou seja, como diz no início do vídeo, nadar, respirar, falar, funções principais do próprio corpo humano, e além disso, uma principal fonte aqui de obtenção de energia. Bom, a nutrição ela tem por fim uma sequência lógica de acontecimentos. Como assim? Ou seja, como que você ingere um nutriente? Primeiro, quando você come um alimento, você realiza o processo de ingestão. Depois que esse alimento foi ingerido no seu corpo, ele vai ser absorvido. Então, a gente tem um processo de digestão e esse processo de digestão, por fim, lá no final, ele vai ser absorvido. Então, você ingeriu, digeriu, absorveu, porque parte desses nutrientes vão ser bons para o seu corpo e se você comer muito em excesso, vira excreta. Então, por isso que você vai mijar e cagar, porque você come muito alimento, parte dos nutrientes dos alimentos, o seu corpo ele consegue absorver, ele consegue reter o líquido, seja a proteína, ok? E parte vira excreta, que no caso se você ingerir muita água, uma parte dos sais minerais da água, cálcio, ferro, vai ser absorvida, uma parte vai virar urina. Caso você coma muito hambúrguer, uma parte da proteína da carne seu corpo consegue reter, outra parte vira lá a merda que você faz no vaso. Beleza? Então, nutrição transforma alimentos em nutrientes e tem como duas principais funções: manutenção de funções corporais e obtenção de energia. Essas duas aqui também são importantes, mas é a questão do desenvolvimento do corpo humano. Então, meio óbvio, ok? Bom, passa aí, Montanha. Classificação dos nutrientes. Além da questão de desenvolvimento dos nutrientes, nós temos as classificações. São elas: 3. Os nutrientes considerados energéticos, ou seja, aqueles que fornecem uma fonte de energia. Dá um exemplo, você tem aqui lipídios e glicídios. Lipídios são gorduras. Então, quando a sua avó fala que gordura é ruim, geralmente não, porque ela vai te fornecer uma camada energética. Tanto é que os ursos polares, quando eles estão no frio, por que o urso ele é muito gordo? Porque ele fornece energia para o corpo. Porque se o urso fosse muito magro, a própria temperatura ia congelar o urso e ele iria morrer. Então ele fornece energia para as células continuarem trabalhando. Que energia? A energia térmica, porque a camada de gordura, por exemplo, no urso é tão espessa que dentro do organismo do urso fica quente e as células conseguem trabalhar, beleza? Bom, outro tipo aqui é a plástica, que no caso é a formação de novos tecidos do organismo. Um exemplo aqui, os sais minerais. Água, quando você não ingere água, você tem questões que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, até porque a água é um nutriente essencial, um alimento essencial para a vida humana, certo? Então, se você, por exemplo, deixa de ingerir água, você vai ter um problema na formação de novos tecidos, como por exemplo, você caiu e você machucou. Quando você machucou, o que acontece? Ralou, você perdeu uma parte do seu tecido corporal, no caso a pele. Essa pele precisa ser regenerada, e se você não tiver os nutrientes que você ingeriu a partir dos alimentos, ou no caso aqui o nutriente característica plástica, você não consegue regenerar esse tecido, ok? Outra função, reguladora, ou responsável pela manutenção do equilíbrio do organismo. Vitaminas e sais minerais. Vai lembrar que você não consegue ingerir vitaminas, tá? O seu corpo não produz vitaminas. Então, o corpo humano não produz vitaminas, assim são elas caracterizadas como nutrientes essenciais. Então, se você não tem vitamina, o seu corpo não produz. Então, não adianta. Sempre a avó fala: vem aqui, vamos tomar uma vitamina. Então é justamente isso, porque o seu corpo não consegue produzir esse tipo de nutriente. Por isso ele é um nutriente essencial, além disso, para controlar o equilíbrio do organismo. Como assim o equilíbrio do organismo? Por exemplo, as vitaminas controlam, não só elas, mas auxiliam na temperatura do seu corpo,
nas funções do seu corpo, então são elas responsáveis por manter o seu corpo em equilíbrio, estável, sem muitas alterações, ok? Até mesmo se você tem alterações, você desenvolve doenças. Bom, aqui a gente tem uma outra divisão, que os nutrientes eles podem ser classificados aqui, eu não vou explicar tudo, porque senão vai ficar muito complexo, mas eles podem ser divididos em macronutrientes, ou nutrientes grandes, macro de grande, maior, e nutrientes ou micronutrientes, ou seja, nutrientes pequenos. Vou dar um exemplo, o carboidrato ele é um macronutriente, aí você me pergunta de onde que eu adquiro o carboidrato. O carboidrato ele pode ser adquirido em massas em geral, macarrão que você ingere no seu almoço, um pãozinho lá com manteiga, no caso vem do pão, carboidrato, ok? No seu café da manhã. Você tem aqui vitaminas e os minerais, os sais minerais, como os micronutrientes, beleza? Vamos ver. Próximo. Tipo e quantidade adequada de alimentos. Hoje em dia, as pessoas elas buscam, né, principalmente aqui quando a gente fala do século XXI, buscam a estética, o corpo, a dieta. E quando a pessoa fala, tô fazendo dieta, primeiro que essa pessoa já acabou utilizando o termo errado, porque dieta é tudo aquilo que nós ingerimos. E quando a pessoa se relaciona e fala dieta, ela fala que está comendo pouco, comendo saudável. Mas não, dieta é tudo que você come. Então se você almoçou, você fez uma dieta. Se você jantou, você fez uma dieta. E se você tomou café da manhã, você também realizou um tipo de dieta. Nós temos dois tipos de dieta e uma que causa morte, tá? Já vou explicar esse tipo. Nós temos a dieta protetora e nós temos a dieta balanceada. A dieta protetora, ou seja, já diz o nome, uma dieta que vai proteger o seu corpo. Ou seja, é uma quantidade mínima de alimentos que você tem que ingerir, uma quantidade mínimas de calorias que você tem que ingerir por dia, ok? Vale sempre lembrar que é por dia, essa unidade é sempre por dia, não é por mês, ela é sempre por dia, você tem que ingerir no mínimo, no caso aqui, 1.300 calorias por dia. Então, o seu corpo em geral, lógico, há diversificações, tem corpo que precisa de 1.000, tem corpo que precisa de 2.000 para atingir essa dieta protetora. Mas se a gente pegar uma média hoje atual, né, no ano, ele precisa mais ou menos de 1.300 calorias por dia para conseguir manter essas funções trabalhando. Ou seja, quantidade mínima de alimentos necessários ao funcionamento do organismo adulto. Lógico, a gente não está falando de uma criança aqui. E outro aqui, para lembrar aqui, a gente tem uma reserva na gordura e uma reserva no fígado de proteínas, ok? Que vai manter o seu corpo aí estável. Estável assim, digamos que a pessoa ela fica sem fome, mas ainda o seu organismo precisa de uma maior quantidade de alimentos para desenvolver bem aquelas reações químicas, principalmente as reações químicas. Porque se você não ingere a quantidade necessária do seu corpo, ela não tem a quantidade de nutrientes suficientes, o seu corpo não tem um funcionamento adequado, ok? Mas você não vai morrer se você não ingerir. Se você ingerir 1.300 calorias por dia, você não vai morrer, mas você vai ficar ali com dor de cabeça. Por isso que quando sua mãe fala, você vai fazer uma prova, come bem, para o seu corpo trabalhar bem. Mas por que trabalhar bem? Porque o seu corpo ele precisa de uma quantidade adequada para funcionar, certo? Bom, o segundo caso aqui está com o terceiro, porque eu vou explicar o outro. Mas o segundo caso aqui é a dieta balanceada. Quando a gente fala de uma dieta balanceada, é aquela dieta que geralmente vem nos rótulos, que é, baseados, não sei se você já leu, geralmente em iogurte vem lá embaixo, baseados em 2.000 calorias por dia, baseados em 2.000 calorias por dia. Então, uma dieta balanceada, você está se referindo a uma ingestão de diferentes tipos de alimentos que vão dar uma característica para o seu corpo, um desenvolvimento adequado daquelas reações. Ou seja, quando você come bem, então se você não tem dor de cabeça, se você está bem alimentado, pode perceber que dificilmente você vai desenvolver alguma doença. Lógico, a não ser que você esteja convivendo ali com uma pessoa que esteja com gripe, um resfriado, e você vai adquirir da pessoa. Mas falando em si, individual, é quase raro você adquirir uma doença por questão alimentícia se você estiver aí numa dieta balanceada, que é a dieta do seu corpo. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. O meu organismo, vamos dizer que para eu engordar, eu preciso ingerir 4.000 calorias por dia. 4.000 calorias por dia seria 4 Big Touches do McDonald's. Então, por exemplo, eu tenho que comer por dia 3.600 calorias por dia. Se eu ingerir 3.601, essa uma quilocaloria já vai fazer o suficiente para formar uma camada de pós, uma camada de gordura, que vai fazer você engordar. Agora, o contrário, se você ingerir 3.500 calorias por dia, no meu caso, eu vou emagrecer. Então, por isso que quando você vai na nutricionista, ela sempre tende
a diminuir um pouco essa questão de quilocaloria, porque se você sempre come o mesmo, você vai manter o seu corpo normal, ok? Bom, e esse caso aqui que é o caso de desnutrição, ou seja, principalmente na África, né, que são aqueles países muito subdesenvolvidos, que não há uma questão ali de infraestrutura, principalmente para as questões do governo, e a gente tem um alto índice de desnutrição. Mais ou menos, se eu não me lembro, acho que são 800 milhões de pessoas que sofrem com a desnutrição no mundo. Não tenho exato esse número, mas se eu não me engano são 800 milhões de pessoas que sofrem com caso de desnutrição. O caso de desnutrição, ele está baseado, desnutrido, você já deve saber, ou já deve ter algum conceito na sua mente, que é a falta de ingestão de alimentos. Quando você não ingere uma quantidade de alimentos suficiente para o seu corpo funcionar, o seu corpo ele vai realizar processos para sempre te manter vivo. Por isso que o corpo humano é comparado a sempre uma máquina. Porque, por exemplo, se você não ingere a quantidade adequada de alimentos, o seu corpo ele vai lá no glicogênio, certo? No caso o fígado, e quebra essa molécula de glicogênio. Se só essa quebra de molécula de glicogênio não for necessária, ou seja, por exemplo, eu tenho o glicogênio, eu quebrei o glicogênio, liberei, certo? Uma certa quantidade de proteínas lá para manter o seu corpo funcionando. Não foi necessário, eu passo para um outro estágio, eu começo a quebrar a camada adiposa. Lembra que eu falei que as gorduras, os lipídios, é uma fonte energética? Então aqui nesse caso, você vai entender. Porque quando você está em um processo de desnutrição, o seu corpo não deu certo o glicogênio, passa para a segunda etapa, que no caso realiza a quebra das gorduras, então por isso que as pessoas emagrecem, ou seja, que as pessoas que estão em caso de desnutrição ficam muito magras, porque o corpo já passou pelo estágio da quebra do glicogênio, já está passando pelo estágio das quebras das gorduras, e se não der certo, a gente tem o último estágio de desnutrição, o terceiro estágio, que começa a quebrar as fibras musculares, ou seja, a pessoa não tem reserva de gordura no fígado, de proteína no fígado, não tem reserva de gordura no corpo, então a pessoa fica magra e além disso não tem músculo, então ela não consegue se manter em pé. Não sei se você já viu algumas imagens, principalmente aí no Google, né, na internet, de algumas pessoas que quando estão de nutrição ficam geralmente deitadas, porque não conseguem manter-se em pé, porque não tem músculo, ok? Porque tudo que a gente tem de reserva, o seu corpo está se utilizando para manter você sempre vivo, seja lá numa questão boa ou ruim, ok? Acabou esse estágio, infelizmente a gente tem o óbito da pessoa, né? E a gente convive hoje atualmente com 800 milhões de pessoas. Ou seja, se a gente pegar no mundo 700 bilhões, é quase um sétimo. Se ficou alguma dúvida, escreve aí embaixo, dá um like, compartilha e é nóis. Oxi, vai, tio! Pera, de novo. Vai. Olá, meninas, tudo bom? E vocês saem. Ai, gente, que vergonha. Deixa eu continuar.